Talk. Estamos aqui para mais um Pop Talk, essa nossa conversa a respeito do que acontece nesse universo nerd, geek, pop, enfim, bastante coisa aqui. A gente trocar ideia, mas também falar daquilo que realmente importa, Carlos Pellerran. Isso aí, Corinthians, que campanha sensacional. Nós temos apenas 3 certezas na vida, né? Que todo mundo vai morrer, que Jesus vai voltar e que o Corinthians vai ser campeão. Um abraço pra todos. Que beleza, o cara bota até futebol no meio. Eu sou o André Castilho, esqueci de falar. E ele à direita do Carlos, que na verdade pra você está todo mundo um de frente pro outro, é o Simval Filho. Isso mesmo, prazer de estar aqui de novo, haja coração e o Carlos tem uma fé para o impossível, né? Dá uma lá. Não Corinthians campeão. Deus é fiel, né? Deus é fiel, né? A fiel é... Mas parabéns pela sua fé, viu? E todos os que nos assistem. Vamos embarcar nesse Pop Talk juntos. É isso aí, eu quero também mandar um grande abraço pro Felipe Vieira, o nosso grande... Ele acompanha a Copa do Nordeste. Exatamente, mas diferente, né, do Carlos, a minha fé não está fincada, né, em coisas banais. Aí na divindade Star Wars, quem sabe, né, mas futebol jamais. Muito bom. Tem fé no Valorante, coisa... Outras coisas. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre muita coisa. Giro Pop. Então, temos aqui assuntos variados e eu quero começar por Simval Filho. Traga o seu destaque de notícias aqui pra gente nesse programa. Eu queria trazer 2 destaques, é possível? Claro, fica à vontade. Tá roubando já. Se continuar dando desconto na Bíblia pra gente, você pode trazer. Não é só roubalheira. De destaque. O primeiro é sobre a série de televisão The Chosen, né? A série The Chosen. Legal. Ela estreia, né? Primeiro, como alguns devem saber, se não sabe, tá sabendo agora. Ela estreia no cinema e depois vai para streaming. Então, a estreia dela é agora em abril, e 10 de abril. Então, olha, corra para ver, né? Assim, a nova temporada tá incrível, realmente. Está chegando perto, não acabando, tá chegando perto da crucificação, da ressurreição. Mas com certeza, né? Cravando aqui que é a melhor disparada série cristã que já foi feita em todos os tempos. A ver aí a nova temporada. E o outro destaque que eu farei, né? Aproveitando aqui que eu tô com esse figurino, é que pouca gente viu, não deu tanta repercussão, mas o fato é que a Disney anunciou um novo filme de Star Wars. Esse filme vai chamar A New Jedi Order, né? Provavelmente com a Rey, né? Continuando os últimos fatos que aconteceram na última trilogia de Star Wars. E vamos torcer, né? Porque... Esses têm fé, né? Porque eles insistem naquilo que não deu muito certo. É uma fé para possível, sabe? A gente vai falar desse filme, mas tá difícil, né? Acreditar no universo de Star Wars, né? Mas vamos lá. A gente sempre não desiste nunca, né? Corintiana. Com certeza. Carlos, seu destaque aí. Meu destaque vem para um pré-lançamento, tá previsto para 24 de abril, mas a gente sabe como que são os jogos. Vai vir o Fatal Fury novo. Quem diria, hein? Ó, senhor André, que gosta. Fatal Fury, cara, olha. Sério? Clássico da SNK. Você jogava nos fliperamas? Eu jogava, cara. Fatal Fury. Harry My End. Andy Bogart. Nem lembro o ano, mas existiu. Fatal... Não, mas a Mai Shiranui é do Fatal Fury? É do Fatal Fury. É do Fatal Fury? Quem que era o outro? Art of Fighting, que era o Andy... Era outro cara? É os mesmos caras, eu acho. Que não. Alguns são repetidos, enfim. Não, mas saiu Fatal Fury. Tudo no The King of Fighters. Sim, o Art of Fighter é falecido. Fatal Fury veio depois. Vai chegar por um preço singelo. Lá vem. É o preço de picanha, aguarde aí, vai vir. De picanha. Preço da bandeja jogador do café. PC, R$250. Aí, ó. Ô, louco. É 1 quilo de picanha, quase. Você, jogador de PS5, apenas R$300. Olha que pechincha. E você, comprou o Xbox? Olha só. Quanto? R$330. Parabéns, campeão, hein? Descontão aí, ó. Vai pagar 330 pra aprender que esse videogame só rouba você. É por isso que eu
junto pontos do Rio Horts e só pego oferta. Então, se eu falar pra vocês o quanto eu paguei nos joguinhos aí... Mas esse aí até com 30% ainda tá caro. Compra a Bíblia. Não. É verdade. 30% fica na Bíblia, que vai ser bom, mas será que eles vão colocar... Eu tinha visto alguma coisa, eles vão colocar Chun-Li no... E a cereja não. A única coisa que eu vi de promessa é que vai ter a trinca principal, que é o Terry e a Mai. Ah, tá. A Mai que foi pro Street Fighter 6, né? Ela é uma DLC do Street Fighter 6. Mas é que a Capcom também, Darth Vader... Dilma, Bolsonaro, põe todo mundo naquele jogo. Os mods lá não dá, né? O Bolsonaro vão pro Mortal Kombat. Ele tá mais entrando pro Mortal Kombat. Mas vamos lá. Felipinho, qual que é a sua notícia aí? Aproveitando o ensejo do Star Wars, mas vamos falar da coisa boa, né, do Star Wars, porque essa última franquia aí, pelo amor de Deus, deleta da HD, né, Disney? Pelo amor de Cristo. Vamos falar de Endor, a última temporada, se não me engano é a última temporada, né? Vai lançar agora. Então, tô esperando, aguardando maravilhosamente. Tá com o arco todo redondinho pra ser os 5 anos antes da Batalha de Yavin e vai terminar na última temporada, literalmente emendando com o filme. Então, assim, já tá o enredo desde quando foi criado. Bonitinho, Filoni, obrigado. Aí Kennedy, é o David Filoni? Tá? É o David Filoni? Ele é o responsável. Ele é o responsável. A primeira temporada é muito boa, vocês assistiram? Boa. Dessas séries aí todas do Star Wars, é muito todas na mão dele, é a favorita, junto com o Mandaloriano, primeira temporada ali. Eu achei, teve um episódio lá que eles ficam andando pra ir num lugar que vai fazer um atentado terrorista, que eu achei aquela parte muito chata, eu quase desisti da série, mas depois ela engrenou e ficou legal. Sim. Acho que vai ser legal, vai ser legal. Vai ser bom. Viajando por terras distantes. Bom, uma das coisas que com certeza aparece muito na cultura popular, na cultura nerd, e que na verdade é a origem, se você for ver, da questão dos super-heróis, é a justiça. Afinal de contas, por exemplo, os primeiros arcos do Superman e do Batman, eles lutavam contra políticos corruptos. Capitão América apareceu para lutar contra o nazismo. Então você tem, na verdade, a origem, né, a gênese dos super-heróis é para fazer justiça para a população oprimida, né? Tem até aquele negócio lá, os defensores dos fracos e oprimidos, né? Que o Chapolin Colorado transformou em frascos e comprimidos, mas... Um herói que nunca falhou, né? Nunca. Sempre tava com a gente, grande, né? Polegar vermelho. Aquele era grande herói. Mas enfim... Acho que a justiça está presente na cultura popular e na dos super-heróis, como a gente acabou de dizer. É isso aí. Eu gosto muito, né, quando a gente fala dos quadrinhos, chamava a ideia para os quadrinhos agora, do Cavaleiro das Trevas, né? Eu sabia que você sabia, né? Você sabia que ia falar. Claro. Porque é muito interessante a gente ver, né, quando o senso de justiça se inverte. Aquele que a gente esperava, né? No caso, né? Na minissérie de quadrinhos, quando a gente esperava que o Superman seria aquele agente de esperança, o agente de justiça, que ele muitas vezes foi retratado como alguém que até quase acima do bem e do mal, né? Um arquétipo de Jesus, inclusive, em vários momentos dos quadrinhos, do cinema e tal. E ali, de repente, ele é só uma marionete para promover injustiça. E aí vem o Batman procurando resgatar esse senso de justiça, tentando restaurar a ordem, né? Que você vê que por mais que haja um controle do governo ali, há um caos social. Então, é muito interessante ver isso. E depois, né, no Injustice, né? É verdade. Essa questão se fortalece, né? Porque o Batman vira ali digamos assim, quase um solitário, né? Tentando combater as injustiças dos próprios super-heróis. Acho que a justiça ela é um aspecto, um dos mais difíceis de lidar, porque a gente já falou de alguns outros temas, mas é que justiça, você pensa que cada um realmente pode ter uma linha basilar, né? E aí é onde entra o conflito, né? Porque o que pode ser justo para mim pode não ser justo para você, e se a gente não tem algo que norteia a justiça de todo mundo, nunca vai dar certo. Que a gente vê isso no nosso dia a dia, em causas políticas, sociais, porque cada um vai usar de um argumento. Se você olhar pelo prisma dele, é lógico. Então, até mesmo nos quadrinhos, a gente pega algumas histórias e é lógico o que aquele herói tá fazendo ou o anti-herói.
Só que quando a gente aplica na nossa ótica de justiça, você fala, poxa, ele tá muito errado. Então talvez isso seja um dos sentimentos mais frustrantes, né, o de injustiça, porque às vezes aquilo tá sendo injusto só na sua visão. Para todas as pessoas que estão convivendo naquele meio, aquilo já é um modus operandi normal. Eu lembro de uma notícia que teve, ela é até um pouco pesada, né, de uma cultura de uma tribo africana, onde mutilava algumas partes do corpo das mulheres. E eu lembro que a ONU veio forte, e a mídia ocidental caiu forte em cima disso, de como pode isso, pleno século XXI. E quando chegaram lá para conversar e, vamos dizer, resgatar essas mulheres, elas falaram, não. Porque pra gente isso aqui é cultural e não tem problema nenhum. E pra gente continua sendo um choque, porque você olha e fala, cara, isso é primitivo. Mas aquela sociedade funciona. Então como que a gente lidar com essa justiça que pode ser tão deturpada dependendo do prisma? Isso é porque você tá falando sobre um negócio assim, a justiça relativa, de acordo com a sociedade, e a justiça absoluta, né? Então, será que deveria haver uma justiça absoluta? Dá pra gente falar em justiça absoluta? Algo que, assim, é padrão pra todo mundo? Constituição universal? Então, nesse sentido, as próprias leis, elas não dão conta. Porque, frequentemente, a gente se depara com situações que a gente julga injustas que estão julgadas de acordo com a lei, ou supostamente julgadas de acordo com a lei. Então, para você ver como a régua humana, ela sempre vai ser falha. E é por isso que a gente tem dificuldade de compreender a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ele só é medida por ele mesmo. E é muito louco isso. A pode avaliar. Até ele fala, se eu não me engano, para Jó, né? Quem foi que criou o universo, que me deu conselhos, que possa... me falar o que eu tenho que fazer, eu sou Deus. Já tem uma maior carteirada na Bíblia. Então, assim, ou seja, né, a gente não tem dimensão, né? Para nós, olhando humanamente, a gente vê um mundo cheio de injustiças e tem mesmo. Mas se a gente conseguir confiar na ótica de Deus, na justiça dele, aí as coisas mudam um pouco de figura. Aí a gente sabe que toda e qualquer injustiça um dia vai ser redimida. Cara, Pode falar, Felipe. o que o Carlos citou é um ponto crítico, até pensando a gente como igreja cristã, né? Às vezes a galera chega, cara, não pode apontar o dedo pra fulano, você não leu lá Mateus 7:1, não julgueis para que não será julgado. E ao mesmo tempo, próprios evangelhos também, João cita sobre Jesus, fala pra galera que deve se julgar pela reta justiça. Então às vezes a gente fica até dúbio dentro da própria casa, dentro da própria igreja, dentro da própria denominação, dentro da própria rodinha de amigos. Às vezes fica um pouco aberto demais, né? Isso eu enxergo como muito conflitante, porque não só dentro da sua própria casa, mas na sociedade, às vezes com as leis, às vezes no meio que você tá, isso tudo é muito... briga entre si, né? Então você fica meio que perdido. Até vi um post recente também da galera fazendo um paralelo entre a escravidão e o pecado da natureza caída, dizendo que você não acredita em dívida histórica e acredita no pecado da natureza caída. Aí cara, até que ponto o ser humano chega para poder fazer esses certos embates, entende? Então são coisas que são uma linha muito tênue, né? Entre se dá uma brisa pra um lado, você cai pro outro lado, dá uma brisa pra um lado, você cai pro outro lado. Então são pautas bem delicadas de se conversar, né? Mas enfim, são nuances da vida, né? Eu acho que essa tem um amigo nosso, até já veio aqui na rádio, que é o Daniel Manzano, apelidado de Bolívar, pelas suas características físicas. Mas que ele brinca, que ele fala que conversando com os amigos dele, na igreja, enfim, eles falam que tem 2 tipos de assuntos, na verdade, os que são polêmicos e os que são difíceis. E acho que às vezes a gente, como sociedade e até como cristãos, a gente trata assuntos que apenas são polêmicos como se eles fossem difíceis. Porque até mesmo o assunto da justiça, parece que a Bíblia é clara. De cara, esse é o caminho, existe uma regra, existe quem pode julgar, existe quem não pode e quais regras devemos seguir. Só que a gente tem tanta dificuldade de falar que a gente fala, nossa, esse é um assunto difícil, é complicado. Na ótica humana ele mas se eu olho para o texto, ele é muito claro. Pode ser duro, mas ele é muito claro. Que produtos que a gente pode ir? Além, claro, dos super-heróis, né? O Simval citou o Cavaleiro das Trevas, que trabalha bastante a questão da justiça. E eu acho ele um produto muito interessante nesse sentido. Eu tenho um negócio assim, que tem uma hora que o Batman vira e fala, eu sou a lei. Mas o que ele estava se contrapondo, né? Batman é Batman. Ele é o Batman, ele pode. Só que assim, se você for ver, é um negócio meio assim, como assim ele se torna um referencial, né?
Só que ele estava se contrapondo ali à burocracia estatal que estava usando o Superman para praticar a sua própria justiça e que, na verdade, acabava perpetrando a injustiça. E aí o Batman falou, eu vou atravessar essa burocracia e vou fazer a verdadeira justiça apontando a mim como referencial de lei. O que é perigoso você apontar um ser humano como referencial de lei, né? E o Cavaleiro das Trevas acaba indo para esse lugar, mas ele discute a coisa de uma maneira muito mais profunda, né? Porque não necessariamente ele está dizendo que aquilo é o certo. Foi o que ele fez naquele momento, mas depois ele até de certa forma se sacrifica para poder depois fazer a justiça de uma outra maneira, né? Então eu acho que Cavaleiro das Trevas é uma obra que precisa ser muito bem pesquisada e muito bem estudada para poder ser entendida. Mas que outras obras vocês lembram? Outras coisas que pode discutir a questão da justiça? Eu acho que tem o The Walking Dead, trabalha bem isso também. Em muitas temporadas, mas principalmente acho que na mais famosa, que é a do Negan, que é o grande embate de um povo que teoricamente é da paz, que é o do Rick, e o outro que tá atacando. Mas depois o Negan fala, vocês mataram os meus primeiro. Aí você tem toda aquela guerra, toda a destruição, morre o filho do Rick. E o último pedido do filho do Rick é, pai, eu queria que você voltasse a ser como era antes do vírus, que você era um policial justo. E essa é a grande dificuldade, quando ele tem a chance de matar o cara, quando ele tem a chance de agir com a justiça que todo o povo clamou, que é o sangue, ele olha e fala, na verdade, se eu quiser ter uma nova humanidade, se eu quiser restaurar a sociedade, a gente tem que ter leis, eu não posso simplesmente chegar e matar o cara. Ele cometeu um crime, então ele institui a prisão. Então acho que isso também é uma trama que é muito interessante, porque a maioria dos seus caras eram revoltados. Pô, mata o cara. E aí ele agiu dentro da lei, ele falou, não, vamos prender. E a gente tava sangue, solta Barrabás. Muito boa, muito boa. Você lembra de algum, Simval? Ah, tem uma tonelada, né? Mas assim, pra gente ser prático, vamos falar de justiça social, né? Eu gosto muito daquele, de filmes, né? Até fazendo alusão ao que o Felipe falou, né? Por exemplo, da luta, né? Dos direitos humanos, principalmente nos Estados Unidos, ali, dos negros e cito aí 2 filmes, né? O primeiro, Selma, que é sobre a vida de Martin Luther King. Inclusive, Martin Luther King disse, né? Que me preocupa não é o silêncio, não é o barulho dos maus, né? A fala dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, isso ou seja, o filme, né? Mostra uma parte da vida dele e como que nós, como cristãos, devemos ter um senso de lutar contra todo tipo de injustiça, seja qual for, racial, social, qualquer tipo de injustiça tem que nos incomodar, né, como cristãos. Tem que fazer parte do nosso novo DNA, né, em Cristo, lutar contra a injustiça. E aí outro que não é da justiça racial daquele tempo mais pregresso, né, que é o 12 anos de escravidão, ganhador do Oscar, tudo, que também mostra, assim, de uma forma crua, dura, como a escravidão foi difícil. Mas eu também queria fazer outro salto, né? Que é agora para os filmes de tribunais, que são muito famosos. O mais clássico, de 1957, é 12 Homens e uma Sentença. Gravamos o Pipoca de Graça, inclusive. É mesmo? Então, cara, esse filme é muito bacana, porque ele demonstra aquilo que eu estava falando sobre, assim, como que a própria lei, ela pode ser injusta se você não buscar ali a fundo, digamos assim, o que aconteceu de fato, que é a história do 12 homens e uma sentença. E uma sentença, o segredo do... outro. Mas não é... brincadeira lá com o Brad Pitt, George Clooney, não tem nada a ver. Mas assim, o 12 homens e uma sentença que é justamente um jurado que tem dúvidas, né, do que aconteceu e ele convence os demais. E aí tem um filme novo, né, que já fica a recomendação aí, gente. Jurado número 2, que tá na Max, no streaming da Max, que fala sobre isso, né, sobre é uma história muito bacana, que é o Cama, não sei se alguém viu, mas você tem que assistir esse filme. O melhor filme de tribunal que foi feito nos últimos tempos. Que é a pessoa que ela vai ser jurada num júri, a esposa tá grávida, então ele tem ali todo o contexto de um drama familiar, só que ele percebe que o que aconteceu ali no caso do tribunal, que foi um cara bem loucão, assim, um cara meio violento que atropela uma moça, supostamente atropela, e percebe que isso pode ter acontecido, na verdade, com ele. Então não é um spoiler, porque é o drama do filme, é o contexto do filme. Então todo o filme gira em torno disso, né? Do que é a verdade, do que é a justiça,
será que aconteceu, será que não aconteceu, o que são os fatos e o que era pior, né? Você condenar o cara que tá com a esposa grávida e cometeu supostamente um erro, ou alguém que já era violento, já era um bêbado e tava ali prestes a ser condenado. Então, assim, o filme é muito bacana pra gente ver como que a ótica muda tudo quando a gente fala de justiça. O 12 Homens e uma Sentença é legal citar porque o cara só tinha uma dúvida e todo mundo queria votar rápido e basicamente ele convence todo mundo que é duvidoso. E o que pra mim, pelo menos na minha ótica, eu assistindo o filme, eu até acho que o moleque é culpado. Se olhando, ele até levanta umas dúvidas, mas olhando parece que ele tem mais chance de ser culpado que inocente. Mas toda a trama mas se eu não tenho certeza, eu vou condenar o cara a pena de morte. Então isso é muito forte, de que se eu não tenho certeza, o mais justo é eu não condenar aquela pessoa. Então isso é muito interessante. E aí, Felipe? Cara, vou aproveitar o gancho do filme que tá quentinho aqui. Eu não sei se pode rasgar spoiler aqui nesse programa, porque eu sei que no Viajando podia, né? Aí seria sobre heróis, cara. Justamente, se eu pensar no Vingadores ali, teve aquele embate entre estados, os heróis e tal. Só que eu acho que é bem clichê, assim, de cinema e tal. É bem irreal, né? Mas nesse último filme, do Capitão América Admirável Mundo Novo, já mostra um Capitão América humano, literalmente humano. Ele não tem poderes, por mais que ele tenha um traje bonitão e tal, que ajuda e tal. E mostra a história, o lado dele, né, a perspectiva dele, da justiça em si, e o lado também do Capitão Ross, que também já vinha numa jornada redentora, né, pelo menos ele tá tentando ali, né, beleza que na sua forma e tal, na sua perspectiva também. Então, ali, velho, no filme, pra mim fica mais claro algo mais palpável de justiça, né, por mais que cada um tenha a sua perspectiva, e é dúbio e todo mundo tá à mercê de interpretar da forma que quiser. Mas o bacana é isso, porque diferente da época lá que Tony Stark brigou com o Capitão América oficial, né? Do Steve Rogers lá. Aqui já é um negócio bem mais palpável, porque o cara é humano, ele praticamente dá o sangue ali, não só pela nação necessariamente estadunidense, mas pelo mundo no modo geral, né? E o outro cara tá querendo justiça no sentido de que, eu quero ganhar limpar o meu nome no estado, digamos assim. Ao mesmo tempo que ele quer recuperar o amor da filha, né? Que meio que abandonou ele. Então tem o lado do Capitão Rose e tem um lado também do Capitão América, o novo agora também, pós a série, né? Quem não assistiu a série também dá um background bacana pra você chegar no filme e entender mais ou menos a perspectiva ali de cada um. E como o final termina, já é um spoiler pra o Thunderbolts, né? Então assim, pra mim o filme foi muito bem construído, de longe não é um dos melhores filmes da Marvel, mas comparado a tudo que aconteceu nos últimos anos, né? Pra mim é o filme mais ok que eu já vi na minha vida, pô, nessa última temporada de Marvel aí. É o porque melhor mostra os filme dois mediano lados. que você já assistiu. Melhor filme mediano que eu já vi na E Marvel. a gente, eu acho injusto, sabe? A gente não deveria ver filmes medianos, né? Exatamente. Desabafo aí. Mas é algo assim tão tangível, palpável, que eu, cara, pelo amor de Deus, depois de um ano os caras entregaram um filme ok, velho. Tipo, merece um Oscar aqui do Nordeste. Um Oscar do Nordeste. Meu Deus, né? Ó, Sem vamos condições. Vamos terminar com a Bíblia. Levítico 19:15, que diz: não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. E só dá para julgar imparcialidade se a gente estiver com Deus muito firme no nosso coração. Pop Talk Review. Vamos lá! Simval vai trazer pra gente um filme sobre fé. A fé para o impossível. Isso mesmo, né? É um filme cristão, uma super produção cristã que está saindo agora nos cinemas. Então corra para ver na sua cidade, reúne aquele grupo da tua igreja, teus amigos para ver. Porque é uma história muito bacana, muito bem produzida e uma história real. Ela aconteceu em 2012, uma pastora norte-americana vivendo no Brasil já há muitos anos, a Renée Murdock. Ela estava ali correndo na orla, no Rio de Janeiro, e foi atacada por um morador de rua que tinha problemas psíquicos, ali atacou ela aleatoriamente. E nisso, ela com 3 filhos pequenos, de repente, ela estava, por causa de um acontecimento fatídico, enfim, que do dia a dia ali, que pode acontecer com qualquer um de nós, mas inesperado, né? Que a gente nunca quer que aconteça conosco, com nossos familiares, mas de repente ali do dia pra noite ela estava entre a vida e a morte. E então os médicos chegam a falar, né, em determinado momento, que ela não teria chance de vida, de sobreviver mais de um dia. E é uma história toda dramática, né? E o esposo dela, o pastor
Philip Murdoch, né? Enfim, ele se coloca em oração junto com a família, junto com as crianças, com a comunidade de fé que eles eram pastores, e mobilizam em oração, inclusive até via rede nacional. Ali a gente está falando de um pouco mais de primórdios de internet, mas a notícia correu o Brasil, né, e o mundo, e aquela repercussão gerou uma corrente de oração muito grande em todo o país. E o que aconteceu depois, né, não é spoiler porque é uma história real, então vocês podem pesquisar, mas assim, o que aconteceu depois de tudo isso foi justamente essa superação, esse quadro de que hoje ela está totalmente curada, restaurada, e o filme mostra essa jornada, né? O Philip Murdoch é interpretado pelo Dan Stubble, e a Renée, né, que é atacada, ela é interpretada pela Vanessa Giacomo. E é incrível como a história conta e te envolve, e te emociona nesses detalhes que, por mais que você conheça, sejam conhecidos, é uma história pública, você embarca com os personagens, e eu acho muito interessante a posição de fé dele, né? Em todo momento ali os médicos vinham trazer más notícias, às vezes ela recuperava, melhorava e piorava, aquela coisa toda, e havia ali todo um diagnóstico terrível, principalmente no início, e ele, com muita fé, ele se posicionava: não, Deus vai restaurá-la, Deus vai curá-la, eu sei que ela vai sair daqui completamente curada. E por isso o nome do filme, né? Fé para o Impossível, porque ele realmente exercitou essa fé para o impossível diante de todas as indicações ao contrário. E realmente Deus operou ali na vida dela, os médicos e todo o contexto que aconteceu, e virou um testemunho nacional. Então o filme é uma produção assim muito tocante. Vá com lenço, tá? Vá preparado para chorar, mas eu encorajo você a assistir nos cinemas essa história, e encorajo você a levar seus amigos, levar seus familiares, a sua comunidade de fé, pessoas que não conhecem a Deus, mas que, com certeza, diante de uma situação dessa, uma história real, uma história impactante e muito bem produzida, com certeza, disparado, é um dos melhores filmes nacionais produzidos nos últimos tempos. Você vai se emocionar, assim como eu, né? Vou ficar chorando aqui, desculpa. Não, então, vamos deixar essa como a nossa recomendação, porque o tempo acabou, a gente aqui tem que trabalhar com um tempo muito mais restrito, mas não esquecendo que dá para comprar a Bíblia Kingston com 30% de desconto no site da Lion Editora. Digita lá Pop Talk, que é o cupom que você vai ter para ter 30% de desconto na Bíblia Kingston. Pessoal, valeu, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima. Talk.